Esse é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Ok, então vamos lá. Hoje a gente está olhando uns trechos do Generación Post-Alpha, do Franco Berardi Bifo. A ideia é tentar sacar como ele vê essa coisa da tecnologia digital, do capitalismo de hoje, mexendo com o trabalho, com a sociedade e principalmente com a nossa cabeça, né? Com a nossa psique. Exato. O Bifo argumenta que a gente está passando por uma mutação bem profunda mesmo, saindo daquela era industrial para isso que ele chama de semiocapitalismo. E aí a informação, a comunicação, elas viram o centro de tudo. A gente vai dar uma olhada nas implicações disso. Uhum. E um ponto que ele pega firme é o tal do trabalho cognitivo, ou infotrabalho. Ele até descreve uma classe nova, o cognitariado. A força de trabalho seria mais mental, intelectual, né? A produção de valor sai da fábrica e vai para a mente, para as redes. É isso. Perfeito. A produção vira mais, assim, imaterial. E isso tem tudo a ver com como as gerações mais novas processam informação. O Bifo, ele vai na linha do McLuhan, né? Ele fala da geração pós-alfabética, que já cresceu nessa era digital videoeletrônica. Geração pós-alfabética. E como assim eles pensam diferente? O que muda? A ideia central é que o processamento da informação deixa de ser tão sequencial, sabe? Linear, crítico, como na leitura de um livro, por exemplo. E passa a ser mais simultâneo, mais configuracional. Pensa em como a gente usa a internet, né? Várias abas, imagem, texto, tudo junto. O Bifo liga isso a uma dificuldade de atenção. Ele até cita a questão da Ritalina. E é uma mudança na sensibilidade mesmo. Aquela análise crítica mais profunda que exige essa leitura sequencial, ela meio que perde espaço para uma compreensão mais baseada em imagens, sensações rápidas, quase um pensamento mitológico, como ele diz. Entendi. Então essa habilidade de lidar com muita coisa ao mesmo tempo talvez prejudique a análise linear mais tradicional. E essa transformação toda, do trabalho, na forma de pensar, como ela bate na vida do trabalhador? Bifo usa uns termos pesados, tipo fractalização, celularização. O que seria isso? São termos essenciais para pegar a precarização hoje. Fractalização pensa assim, o tempo de trabalho é quebrado em pedacinhos, em micropartículas. O capital não contrata mais a pessoa inteira, tipo 8 horas por dia, 5 dias por semana. Contrata pacotes de tempo que podem ser encaixados conforme a rede precisa. Tipo o entregador esperando o app chamar, ou o freelancer que tem que responder e-mail a qualquer hora. Entendi. E a celularização? Tem a ver com o celular, imagino. Totalmente. O celular é a ferramenta que pluga a gente nessa disponibilidade constante para esses pacotes de tempo. É quase, na visão do Bifo, um escravismo celular. A pessoa por trás desse tempo picado perde direitos, perde segurança, não tem mais aquela identidade profissional fixa, sabe? Nossa, A pessoa vira meio que um conjunto de funções que a rede gerencia. que coisa. Essa celularização é uma imagem muito forte. E Bifo conecta essa fragmentação toda, essa pressão, com o nosso estado mental, com a tal da psicosfera. Como ele faz essa ponte? Sim, ele argumenta que essa aceleração toda, esse excesso de informação, a precarização, tudo isso gera patologias bem típicas do nosso tempo, menos aquelas neuroses da repressão que o Freud falava, e mais ansiedade, pânico. Ele até analisa o caso de uma jovem, Carla, que fica doente nesse ambiente de trabalho cognitivo, precário, e depressão também, né, uma epidemia. Ele fala também em patologias da hiperexpressão, aquela pressão para performar o tempo todo, para parecer feliz, bem-sucedido, sabe? Em contraste com a repressão de antes. O Prozac entra aí como um apoio químico para aguentar essa exigência de produtividade constante. Ele até levanta uma questão sobre a queda tendencial da taxa de prazer. Tipo, a verdadeira riqueza hoje seria ter tempo para viver e não acumular coisas. Falamos da precarização, da mente fragmentada, mas o Before leva essa lógica de descontrole ainda mais longe, né? Ele pega aquele termo do Saviano, splatter capitalismus. Como isso entra na análise?
Esse é um ponto bem pesado. É onde essa falta de regras, essa busca louca por lucro do semicapitalismo acaba se misturando com a criminalidade aberta, com a violência extrema mesmo. Usando o exemplo lá de Gomorra, do Saviano, o Bifo sugere que, em alguns lugares, a violência brutal não é um refeito do sistema, mas uma ferramenta que funciona para acumulação de capital global. É lógica econômica levada a um extremo muito sombrio, muito violento. Certo. Então, se a gente junta tudo isso, o Bifó está descrevendo um cenário de mudanças radicais, quase antropológicas mesmo, né? Puxadas pela tecnologia e por esse novo capitalismo, o jeito de trabalhar, de pensar, até de sofrer. Parece que tudo está sendo reconfigurado. A fragmentação do trabalho não fica só na economia. Ela bate direto na nossa experiência interna, na nossa psique. Exatamente. O que é fascinante e ao mesmo tempo bem perturbador na análise dele é essa tensão constante. A tecnologia promete conectar, criar inteligência coletiva, mas ela também pode fragmentar a gente, sobrecarregar, até tirar a nossa sensibilidade. A rede que conecta é a mesma que pode prender nessa celularização. Pois é, e aí fica a pergunta no ar, né? Diante dessa aceleração toda, dessa precarização, dessa conexão que não desliga nunca, que o Bifo escreve, como é que a gente faz para cultivar a autonomia, para ter atenção de verdade, para manter a empatia? O que seria uma vida bela, um bem viver, nesse cenário tão complexo do semicapitalismo e dessa mutação cognitiva?